Quem é Deus? Como podemos definir Deus? Será que podemos defini-lo? E quais são os seus atributos ou qualidades? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero continuar a nossa série sobre o Catecismo Nova Cidade, compartilhando com você mais uma das suas perguntas e respostas. Dessa vez a segunda pergunta, quem é Deus? Lembrando que nós estamos em uma série de vídeos, o último vídeo foi publicado há umas 2 semanas atrás, em que nós meditamos sobre a pergunta qual é a nossa única esperança na vida e na morte. E hoje a pergunta será quem é Deus? Como nós podemos definir a pessoa de Deus? Se você quer continuar acompanhando essa série, acompanhando os outros vídeos aqui deste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar as suas notificações para acompanhar os vídeos. Você que quer começar a estudar teologia, começar a aprofundar nos fundamentos da nossa fé, que é o propósito dessa série sobre o Catecismo Nova Cidade, eu te convido a acompanhar, porque eu tenho certeza que os vídeos aqui vão abençoar a sua vida e a sua família. Mas indo direto ao assunto de hoje, né? Qual que é a pergunta e a resposta? A pergunta é quem é Deus? E a resposta que o Catecismo Nova Cidade nos traz é: Deus é o Criador e o sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e perfeição, bondade e glória, sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Essa é a resposta longa do catecismo e para que a gente possa compreendê-lo e trazer uma reflexão ao seu coração, eu vou dividi-la em algumas partes. Lembrando que se você quer acompanhar essa série com o seu catecismo em mãos, com o devocional Catecismo Nova Cidade, você pode comprar esse catecismo pela Amazon e eu te convido a comprar pelo nosso link que está aqui na descrição. Se você comprar pelo nosso link, você estará ajudando o nosso canal. Nós ganhamos comissão através das compras que são realizadas pelo nosso link na Amazon e isso com certeza vai ser de grande ajuda para melhorarmos cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos. Voltando então à pergunta e à resposta do catecismo, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar e de trazer de reflexão para você é a própria pergunta. A pergunta não é o que é Deus, mas quem é Deus? E na própria resposta, na própria pergunta, melhor dizendo, você já tem um pressuposto e já um ensinamento da parte do catecismo. E qual é esse? A pessoa de Deus é uma pessoa. O Deus cristão, a nossa fé compreende Deus não como sendo uma energia, uma força, um poder impessoal, mas uma pessoa. Alguém com quem nós nos relacionamos, não uma energia impessoal. Nós já separamos aqui a fé cristã, o cristianismo, de uma visão, por exemplo, panteísta de Deus, em que Deus é identificado completamente com a natureza, identificado com o universo. Deus não é todas as coisas, mas sim alguém, um ser com quem nos relacionamos, um ser que possui vontade, que possui pensamento, consciência, sentimentos. A palavra de Deus revela Deus a nós dessa forma, como uma pessoa, E continuando, a segunda coisa que eu gostaria de pontuar aqui nessa definição de Deus dada pelo catecismo, é que essa definição ela não é retirada da cabeça apenas de quem a produziu ou de uma tradição cristã apenas, mas essa tradição cristã é enraizada na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós vamos afirmar acerca de Deus e que nós afirmamos aqui na definição está enraizada na revelação do próprio Deus acerca de si mesmo nas Escrituras. Então, a própria afirmação geral do catecismo, Deus é o Criador e o sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Essa afirmação está presente logo nas primeiras páginas da Escritura. Em Gênesis 1, por exemplo, em Gênesis 2, em que nós lemos que Deus criou todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a forma como nós iniciamos o primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. A expressão céus e terra é uma expressão judaica para se referir a todo o universo, a todas as coisas. A totalidade da existência é resumida nessas duas expressões, céus e terra, tudo aquilo que os olhos de alguém que vivia na antiguidade conseguia
contemplar a terra e os céus. Então, Deus ele é o Criador de todas as coisas. Isso aponta para nós, essas duas chaves, Criador e Sustentador, que o Deus cristão, além dele não ser identificado com uma visão panteísta de Deus, também não é identificado como uma visão deísta de Deus. Ou seja, o deísmo é uma visão de mundo que afirma que Deus é, sim, um ser que criou o universo, deu corda ao universo, mas que ele não interage, não intervém nessa criação. Estabeleceu leis da natureza que regem essa criação, mas que ele não se relaciona com ela, não se revela aos seres humanos, nem intervém na criação com milagres, por exemplo. Essa definição que nós lemos no Catecismo contraria essa visão. Nós cremos que Deus não somente é o Criador, mas também o sustentador de todas as coisas. É Ele quem mantém todas as coisas em existência e também pela sua providência também intervém na criação que Ele criou e se relaciona conosco. É uma visão particular da fé cristã acerca de Deus. Então Deus, ao afirmar que Deus ele é Criador, mas também é o sustentador, nós afirmamos que o Deus cristão ele permanece em equilíbrio em duas tendências acerca das religiões sobre como compreender Deus, que é a transcendência e a imanência. Palavras difíceis, mas nada mais significam do que transcendência, o Deus que está distante, o Deus que é distinto da sua criação. E a imanência é um Deus que está próximo, ou um Deus que se identifica com a sua criação. O Deus cristão, ele é as duas coisas. Ele é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo imanente. É um Deus que está distinto da sua criação, ele é totalmente outro em comparação com a natureza e qualquer coisa criada, mas ele intervém, ele se relaciona, ele está próximo da sua criação. É por isso que o nosso Jesus, nosso Deus, nosso Senhor Jesus nos ensinou na sua oração a falarmos com Deus como sendo o nosso Pai que está nos céus. Deus ao mesmo tempo é íntimo de nós como um Pai, mas nós devemos a Ele reverência e temor porque Ele está nos céus, Ele é soberano, Ele está acima de nós. A fé cristã traz esse equilíbrio perfeito entre a transcendência e a imanência. Deus não é indiferente à sua criação, mas sustenta ela, cuida dela, provê para ela a cada instante. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é na segunda parte da resposta do Catecismo, que são os atributos que o Catecismo traz acerca de Deus. É claro, existem muitos outros atributos de Deus. Na palavra de Deus traz diversos outros atributos, mas o Catecismo dá ênfase a alguns deles. Dá ênfase a alguns que podem até ser classificados de forma diferente. Existem alguns teólogos que classificam os atributos de Deus entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Ou seja, aqueles atributos que Deus tem e somente Ele tem, ou aquelas qualidades que Deus também compartilha com a sua criação, como nós, por exemplo. Outros teólogos gostam de classificar os atributos de Deus entre atributos de grandeza e atributos de bondade de Deus, ou seja, atributos que dizem respeito a quem Deus é em sua essência e atributos morais no seu relacionamento com as coisas criadas. O fato é que a definição que o Catecismo traz não entra muito em detalhes dessa classificação, mas pontua alguns atributos de Deus que são muito importantes para a nossa fé. Ele começa dizendo sobre a eternidade, a infinitude e a imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus não é limitado pelo tempo, por isso ele é eterno, ele está para além do tempo. Deus não é limitado pelo espaço, ou seja, ele é infinito, não há limites para conter Deus, até porque ele é o criador do tempo e do espaço. E também Deus não é variável, o seu caráter não muda. Nós podemos confiar nele porque ele permanece sendo o mesmo. E é isso que nós vemos em todo o Antigo Testamento, um Deus que permanece fiel à aliança com o seu povo, mesmo quando esse povo é infiel. É isso que o apóstolo Paulo também nos diz em uma das suas cartas, agora não me recordo, se não me engano, é em 2 Timóteo, que mesmo quando nós formos infiéis, Deus permanece
fiel. Essa verdade da perfeição, da eternidade, da imutabilidade, da infinitude de Deus está aplicada a todos os demais atributos de Deus. Então Deus, ele é poderoso, perfeito, bondoso, glorioso, sábio, justo e verdadeiro, e ele é tudo isso em sua eternidade, infinitude e imutabilidade. Não há limites para nenhum desses atributos de Deus. Por isso, Deus é confiável. Por isso, nós podemos trazer à nossa mente a verdade que aprendemos na pergunta passada com alegria. Deus, a nossa única esperança na vida e na morte é que nós pertencemos a Deus. E esse pertencimento é a um Deus que é descrito dessa forma. Um Deus que é infinitamente, eternamente e imutavelmente bom, glorioso, poderoso, justo, verdadeiro. Isso traz esperança ao nosso coração. Se Deus não fosse bom, ou se Deus não fosse poderoso, pertencer a um Deus não poderoso ou não bom seria para nós não motivo de esperança ou de consolo, mas seria para nós motivo de angústia e de tristeza. Mas não é essa a verdade bíblica, não é essa a mensagem que o Evangelho traz para nós. Nós pertencemos a um Deus infinitamente, eternamente e imutavelmente bom, glorioso, poderoso, justo, verdadeiro e todos os demais atributos que Deus revela a nós através da sua palavra. Isso é motivo de esperança e de alegria para nós. E por fim, a última frase da definição é: nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Essa frase destaca a soberania absoluta de Deus. Deus é soberano. Tudo que acontece no mundo, na história, acontece porque Deus guia dessa forma. Deus assim permite e conduz a história de acordo com os seus planos. Isso é um grande mistério. A gente precisaria aqui de muitos e muitos vídeos para tentar explicar e ainda assim só arranhar esse grande mistério revelado na Escritura da soberania de Deus. Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala que Deus é soberano, nós, seres humanos, somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos livres e podemos tomar decisões. A fé cristã não ensina uma espécie de determinismo, de que tudo que acontece para além das nossas vontades como seres humanos e que Deus assim os estabelece passando por cima da liberdade humana. Não é isso que a palavra de Deus diz, mas a palavra afirma as duas coisas. Deus é plenamente soberano, nada que acontece sem que tenha sido a sua vontade, mas ao mesmo tempo nós seres humanos somos livres, tomamos as nossas decisões e somos responsáveis moralmente pelos nossos atos. Como conciliar as duas coisas? Isso é uma conversa mais para outros vídeos. Eu não tenho ainda a capacidade de ser didático e te explicar com clareza, mas essa verdade ela também traz consolo aos nossos corações. Porque se Deus não é soberano, e sendo soberano, também sendo um Deus justo, tudo na nossa vida que aparentemente não faz sentido e é injusto, tudo vai alcançar um devido lugar. Se Deus não é assim, como nós falamos, qual é a nossa esperança? Porque o mundo é como é. No mundo há maldade, no mundo há injustiça, no mundo há sofrimento. E se não há Deus, ou se Deus a quem cremos, em quem cremos, não é assim, não é soberano e totalmente justo, onde restará a nossa esperança? Agora, se nós sabemos da realidade do mal, da realidade do sofrimento e da injustiça, mas também cremos na realidade de um Deus que é soberano e que nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade, nós sabemos que, independente do que aconteça em nossa vida, tudo tem um propósito. Mesmo sem nós compreendermos, Deus, que é infinitamente sábio, conduzirá tudo para a sua glória e também para a nossa edificação. Se essas respostas, se essa definição te ajudou até aqui, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que também podem ser edificadas por essa explicação da resposta do catecismo. Mas antes de você sair desse vídeo, eu gostaria de deixar um último exemplo. O último exemplo dessa realidade que eu acabei de descrever.
Na verdade, dois últimos exemplos. Primeiro, a vida de José. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no final do livro de Gênesis, José, quando está conversando com seus irmãos, ele diz que o mal que aqueles irmãos buscaram fazer em relação a ele, vendê-lo como escravo para o Egito, né, e todo o sofrimento que José passou, Deus o transformou em bem. Deus o transformou em bondade, não só para a vida de José, mas também para a vida de toda a família de Jacó e outras famílias na terra que foram abençoadas durante aquele período de seca, graças à presença de José ali no Egito, que administrou bem os recursos daquele lugar. Mas uma segunda pessoa em que nós vemos claramente essa compatibilidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é na pessoa de Jesus Cristo. Jesus morre numa cruz para nos salvar. E Deus permite que através do mal feito contra Jesus na cruz, através da morte de Jesus, através da traição de Judas, através dos insultos dos soldados, da zombaria dos soldados, através da condenação injusta que ele recebeu das autoridades, tanto judaicas quanto romanas, através de todo esse mal feito contra Jesus, todas essas pessoas responsáveis pelos seus atos, Deus usa todo esse mal para trazer a nós um bem. A salvação, o perdão dos pecados, a transformação e a restauração da nossa vida através do sangue de Cristo na cruz. Não há outro lugar melhor para nós olharmos para vermos a compatibilidade entre a soberania de Deus que conduz o seu plano até a salvação de toda a humanidade por meio da morte de Cristo na cruz, mas ao mesmo tempo um Deus que usa das ações más, muitas vezes, de pecados, muitas vezes, de seres humanos livres, responsáveis pelos seus atos, mas usa isso para trazer o bem a nós. Que isso seja uma palavra de consolo para você e que eu espero que esse vídeo tenha te edificado. No mais, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Teremos um outro vídeo sobre a terceira pergunta do Catecismo, onde nós iremos meditar mais um pouco nos fundamentos da nossa fé. E se você gostou, do nosso vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.